O tema da palavra hoje é Apocalipse, ficção ou realidade? Mateus capítulo 21, verso 33, quem achou, diga achei. Diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Vamos lá. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Qual que é o contexto aqui de Mateus capítulo 21? Jesus, ele fala uma parábola, porque Jesus falava através de parábolas. E ele então conta uma parábola a respeito de um homem, dono da casa, que plantou uma vinha e que se ausentou e arrendou aquela vinha a alguns lavradores. A Bíblia diz que ele enviou seus servos no tempo da colheita para colher os frutos, mas a Bíblia diz que aqueles lavradores maus mataram aqueles profetas. Depois ele enviou o seu próprio filho, que também morreu por causa desses lavradores. No contexto aqui, está falando que Israel matou os seus profetas e depois matou o próprio Jesus. Essa parábola era para os judeus, mas ela também aponta para a igreja, porque aqui está dizendo que o reino de Deus seria tirado desse povo, desses maus lavradores, e seria entregue a um povo que produziria os seus respectivos frutos. Então, deixa eu te falar uma coisa: nós, a igreja, fomos chamados para frutificar, para produzir frutos. Por que o reino de Deus foi tirado dos lavradores maus? Porque eles não produziram seus frutos. Agora, recentemente, aí, no carnaval, teve aquela polêmica lá da Ivete Sangalo com a Baby, que a Baby falou que o Apocalipse virá, e a Ivete falou que ia macetar o Apocalipse. Mas aqui está falando o seguinte: todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. É o contrário do que ela falou. A Bíblia diz que é o Apocalipse que vai macetar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O Apocalipse é real? O Apocalipse vai acontecer? Na verdade, quando nós lemos Mateus capítulo 24, que aponta para o Apocalipse, mostra que desde a igreja primitiva, na verdade, o Apocalipse vem acontecendo. Só que vai chegar um tempo que a Bíblia chama de a grande tribulação, que vão acontecer coisas muito terríveis na terra. E nós já percebemos que estamos caminhando para o fim. Pastor, você acredita que essa geração é a geração do fim?
É a geração que será arrebatada da igreja, que será tirada da terra? Você acredita que essa é a geração que vai ver a volta de Jesus? Eu acredito que sim, por causa dos sinais que a Bíblia indica. Falsos profetas, guerras, terremotos, tudo isso sempre teve. Mas algumas coisas só essa geração está vendo. Por exemplo, não tinha como Jesus voltar sendo que Israel não era mais uma nação. E desde 70 depois de Cristo, Israel foi destruída até o ano de 1948, quando renasceu. Israel renasceu no ano de 1948 e voltou a ser nação, porque a Bíblia diz que o anticristo vai pisar em Jerusalém e vai pisar no templo em Jerusalém. Então, Jerusalém tinha que estar construída. Esse é um grande sinal. Eu acredito que sim, nós somos a geração do fim, porque hoje nós já somos controlados. O controle mundial, ele existe. E a palavra diz que nesse tempo da tribulação, o anticristo vai ter controle. Ele vai ter controle sobre as pessoas, porque vai ser um controle financeiro, vai ser um controle religioso, né? Vai ser um controle econômico. Ele vai controlar junto com o falso profeta, que é uma besta do Apocalipse, ele vai controlar toda a humanidade. Mas a igreja primitiva também acreditava que eles estavam muito próximos da volta de Jesus. Já fazem 2000 anos. Mas uma coisa eu garanto para todos que estão aqui, isso aqui sem errar. Agora o que eu vou falar aqui, eu não vou errar. Jesus, ele volta nos próximos 100 anos para cada um aqui. Isso eu garanto. Talvez num dia para um, outro dia para outro, mas ele volta. Mas quando o texto aqui fala que o reino seria entregue para um povo que produza os seus respectivos frutos, é isso que a igreja tem que fazer. O Apocalipse, ele está escrito e vai se cumprir. Agora, quando você lê, agora eu vou para o livro de Apocalipse, porque a palavra Apocalipse é revelação, ok? Desde o ano 70 depois de Cristo, já havia uma profecia que o templo seria destruído, foi isso que Jesus falou, Mateus capítulo 24, verso 1 em diante, que o templo seria destruído, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Já fazem quase 2000 anos que aquela primeira profecia se cumpriu, lá de Mateus capítulo 24. Mas aquela profecia se cumpriu parcialmente. O templo e a cidade foram destruídas, mas o fim ainda não chegou. Lá em Apocalipse, a partir do capítulo 6 de Apocalipse até o 19, se desenrola esse período de 7 anos, que nós chamamos de a grande tribulação que virá sobre toda a terra. Nós sabemos que a pandemia, o coronavírus, ele foi muito ruim, foi a primeira pandemia, não existiu outra. Existiram epidemias no passado que matou mais do que o coronavírus, mas ficou restrito a poucos países. Mundial, nunca tinha tido uma pandemia que atingiu todos os países do mundo. Foi a primeira. Mas a Bíblia fala de muitas que virão no período do Apocalipse. Mas eu não quero, nesse momento, entrar nisso. Eu quero mostrar, na verdade, para você, se eu conseguisse abrir aqui meu esboço, eu só queria mostrar para você qual é a nossa função nesse momento, o que nós temos que fazer. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 1, quero que você acompanhe comigo. Vamos ler até o versículo 8, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. A pergunta que eu tenho para você é: o Apocalipse pode ser evitado, né? Como a Ivete Sangalo lá falou. Vamos olhar para a palavra aqui, olha só. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu acho que está errado isso aqui. 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios,
andando segundo as próprias paixões. Espera, quando alguém escarnece do Apocalipse, ainda que aquele lugar não era o melhor lugar para pregar sobre o Apocalipse, e se tinha que dizer alguma palavra naquele lugar, eu digo no carnaval, eu acho que tinha que ter falado era do amor de Deus e não do Apocalipse. Mas quando alguém escarnece, ele faz isso por causa das suas próprias paixões. Porque tem muitos artistas apaixonados pela vida, porque são aplaudidos, são conhecidos, têm fama, têm dinheiro. Essas pessoas são apaixonadas por aquele estilo de vida e são zombadores. Verso 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Você vê que naquela época, eles começaram a falar da vinda de Jesus. Essa carta aqui deve ter sido escrita talvez por volta de 65, 70 depois de Cristo, e já tinha pessoas questionando a vinda de Jesus. Já se passaram 2000 anos, imagina hoje. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Aqui está falando do dilúvio, né? Na época de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa palavra aqui, o dia, depois, se eu tiver tempo, eu vou entrar um pouco mais nisso. Quando ela é escrita com letra maiúscula, ela não está propriamente falando de um dia de 24 horas, mas ela está falando de um tempo, de uma cadeia de acontecimentos que se inicia no arrebatamento da igreja, quando a igreja for levada, for tirada da terra, e ali se inicia o dia do Senhor. Então ela vai começar num dia específico, mas ela é, na verdade, uma cadeia de acontecimentos, que vai ali de Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. Vamos para o verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9 agora. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, repita comigo, longânimo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns podem acreditar que não vai haver Apocalipse, que isso aqui é fábula, mas isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos estar, então, como igreja, preparados para esse dia, para o dia do arrebatamento. Eu sei que tem pessoas que são tão apaixonadas pela vida que elas querem continuar cometendo os mesmos pecados que sempre cometeram. E qualquer coisa que possa ameaçar isso, elas vão falar contra como essa artista. Mas o mais interessante, Deus é um Deus de misericórdia, quer salvar todas as pessoas, seja Ivete Sangalo ou qualquer pessoa. Mas ela falou contra o Apocalipse, que ia macetar o Apocalipse, 3 dias depois estava internada no hospital. Foi por causa disso? Não, não foi. Eu creio que não. Mas 3 dias depois ela estava internada com um problema, eu até esqueci o que é que ela tinha, que ela teve, mas eu sei que ela ficou internada alguns dias lá. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque nós somos frágeis, irmãos. Nós não temos poder algum nem sobre enfermidades do nosso corpo. Na verdade, se você tiver fé, claro que você tem. Mas nós ficamos doentes. Nós não temos controle nem sobre isso, quanto mais contra o Apocalipse. Não é verdade? Uma pessoa que parece que lá no trio elétrico se mostrou tão forte, tão poderosa, né, tão cheia de fé. 3 dias depois estava lá no hospital, numa cama. A pastora, mas foi uma retaliação de Deus? Não acredito que tenha sido, não. Eu acredito que porque fica lá, né, exposta ao sol, à chuva, a vento, a tudo. E depois, naturalmente, o corpo não resiste, vai para o hospital. É só isso. Não quero espiritualizar nada aqui, não. Mas aquilo só mostra o quanto ela não tem poder para parar o Apocalipse, nem para macetar. Mas o que a Bíblia diz é que aquela pedra angular é Cristo. Aquela que está falando ali, quem cair sobre ela vai ficar em pedaço. Você caiu sobre essa pedra.
Por que você ficou em pedaços quando você caiu sobre ela? Porque você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar a vida antiga. Mas a Bíblia diz que ai daquele sobre quem ela cair. Na verdade, quem vai macetar é o próprio Jesus. Não o que ela falou. Nós vamos macetar o Apocalipse, mas o que está escrito é que o Apocalipse, Jesus, porque ele está falando que a pedra angular é a pedra de esquina. Aqui no Brasil, nós não temos muita ideia do que é uma pedra angular, porque a gente não está acostumado a construir assim, que é tudo um plano, né? Mas quando você vai... eu acho que tem cidades que tem isso, mas na Europa tem mais casas construídas com pedras. E a pedra angular é aquela pedra que sustenta toda a construção. Quando a gente estava na Espanha, lá em Maiorca, meu cunhado me mostrou a pedra angular. Falou, isso aqui é a pedra angular. Então, a pedra angular, porque lá tem um desnível muito grande, é a pedra que fica aqui na ponta, sustentando toda a construção. Essa é Cristo, porque é Ele que sustenta a igreja. Amém? Ele é a pedra angular, e a palavra diz que quem sob essa pedra cair vai ficar em pó, vai ser destruído. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que você não precisa deixar essa pedra cair sobre você. Você pode cair sobre ela, você vai ficar em pedaços também. Porque o pecado vai ser arrancado, você vai ter que renunciar a algumas coisas, é fato. Amém? Mas é muito pior você viver uma vida de pecado. Porque você está sendo escravo daquilo, você não consegue controlar. Quando você nasce de novo é o contrário, você vai controlar sim todas as coisas. Então deixa eu te falar uma coisa, o Apocalipse não pode ser evitado. De fato não pode. Mas deixa eu ler de novo aqui o versículo 9. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. Por que você acha que Jesus ainda não voltou? Olha o que está escrito no verso 9 aqui que a gente já leu, eu vou repetir. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Qual que é o desejo do Pai? Que nenhum pereça. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que Deus está exercendo misericórdia para salvar as pessoas. Ainda que pontualmente pode ser que com o ímpio, com a impiedade, possa estar vindo algum tipo de juízo, até mesmo para o arrependimento dessas pessoas. Não é assim que Deus trata a igreja. Olha, Deus não está nervoso com você, Ele não está irado com você, Ele não está correndo atrás de você para te dar uma rasteira. Não, é porque Ele é bom. Aqui está dizendo que Ele é longânimo. E essa longanimidade não diz respeito a nós, igreja, mas ao ímpio que ainda não foi salvo. Esse é o motivo pelo qual Ele ainda não voltou. Mas, vamos falar a verdade, nós estamos vendo o cenário sendo montado hoje, para que tenha uma moeda única, para que tenha um governo único, para que tenha uma religião única. A gente está vendo esse cenário sendo montado no mundo. Um discurso idealista que é contra a fé, que é contra os princípios da família. Né? Hoje, tantas ideologias que atacam a família, que atacam o casamento, que atacam a autoridade do pai, a autoridade do marido. Uma tecnologia que está se desenvolvendo e um dos pontos principais da volta de Jesus é que no tempo da volta de Jesus a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Hoje uma criança de 7 anos ela tem mais informação, não que seja mais sábia, mas tem mais informação do que o imperador do passado, o imperador romano, por exemplo. Tal é o nível de conhecimento que as pessoas têm acesso hoje. E a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Meu irmão, hoje, é porque a gente pensa o seguinte, quando o anticristo vier, ele vai controlar. E como que vai ser esse controle? Porque a gente pensa em algo espetacular e miraculoso, mas, na verdade, ele vai usar tecnologia. Só isso. É porque, pastor, é difícil controlar as pessoas? Não, é fácil. É só entrar nas suas redes sociais que você vai saber. Nós falamos tudo lá. Mas é através das redes sociais, é através do algoritmo, com certeza. Tem a ver com redes sociais também, porque hoje você não sobrevive
sem isso. Claro que sobrevive, mas o mundo hoje está difícil. Sobreviver sem a tecnologia. Ó, gol. Tá vendo? Então, preste atenção. Pastor, você acredita que somos a geração do fim? Sim. Mas isso não importa. Se somos ou se não somos. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus a qualquer momento. Pode ser que Jesus volte para levar a igreja muito rapidamente. E pode ser que ele volte de outra forma. Pode ser que você seja promovido, ainda que ninguém queira essa promoção, né, de morrer e morar com o Senhor. Você pode deixar essa promoção para frente, você nem está muito esperando por ela. Mas a gente não sabe, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Então, diante do texto que a gente acabou de ler aqui, aqui está falando, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Como Deus ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele cerca as pessoas de bondade. Ele quer salvar. Esse é o caráter do Senhor, o caráter dele é salvar. A palavra diz que Ele é longânimo, essa palavra aqui Ele tem paciência, Ele demora a punir. Longanimidade é você demorar a punir alguém que está errando com você. É um traço hoje muito difícil de ver em qualquer pessoa. Pessoa longânima, né? As pessoas estão aprontando com ele fica tranquilo, na dele. Nem pune aquela pessoa. Na verdade, ele anda a segunda milha para que aquela pessoa se arrependa. A palavra aqui é essa, é longanimidade, é por causa da longanimidade, porque Deus não quer que nenhuma pessoa pereça. Esse é o coração do nosso Pai. Esse é o coração do nosso Deus. E há dois aspectos na volta de Jesus para a igreja. O primeiro deles é que a palavra diz que nós podemos acelerar a vinda do Senhor. Se nós podemos acelerar a vinda do Senhor, é claro que eu estou falando isso com base no texto que eu tenho aqui. Nós também podemos retardar, ou seja, é a resposta da igreja que determina o tempo. A palavra diz que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Isso não muda o fato de que a igreja pode retardar ou pode acelerar o tempo. Mas como que a igreja pode fazer isso? Através da pregação do evangelho. A Bíblia, ou pelo menos eu entendo assim, Romanos capítulo 11, versículo 25, coloca aqui para mim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel. Lembra que lá na parábola que a gente leu, está falando lá que o reino seria tirado daquele povo que não produziu frutos? Por que o reino foi tirado deles? Porque eles se fecharam. Israel, Deus se revela a Israel, mostra o seu poder a Israel, dá autoridade a Israel, opera milagres entre o povo, mas ao invés deles falarem da bondade desse Deus, eles se fecharam. Não vamos ficar com essa revelação só para nós. Nenhuma igreja que tem uma revelação só para si está no caminho certo. Não vamos ficar aqui. Vamos fazer uma torre. É a igreja pequena que é espiritual. Grande não é. Sabe aquelas igrejas exclusivistas? Não, nós é que somos os bons, nós é que sabemos, nós é que fazemos certo. Não. Israel fez a mesma coisa. Nós sabemos tudo, nós conhecemos o nosso Deus. Vamos ficar aqui, vamos fechar. Porque a palavra diz que por causa disso veio o endurecimento a Israel. Aqui parece que foi Deus que endureceu, e de fato foi, mas por causa do pecado deles. Foi por causa da decisão deles de se fechar. Olha só, que veio endurecimento em parte a Israel. Por que em parte? Porque a salvação não vem através dos judeus, mas a salvação também engloba o judeu. Porém, hoje, através de Jesus. Tem judeus sendo salvos, não são muitos. Ainda que está acontecendo algo assim, diferente em Israel hoje. Mas
para que eles sejam salvos, eles precisam se converter. Porque aqui diz que o endurecimento vem em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, Deus pegou o reino dele, que estava sobre Israel, porque Deus separou Israel para propagar o seu nome em toda a terra. Mas Israel se fechou, quis a salvação só para eles, não produziu os respectivos frutos. Deus tirou o reino de Israel, como está escrito lá na parábola, e entregou a um outro povo que produzirá os seus respectivos frutos. Esse outro povo é a igreja. Nós, eu e você. Então, o nosso chamado nesse tempo é produzir frutos, amém? E aqui está dizendo, olha só, que o endurecimento veio em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos tempos, a plenitude dos gentios, desculpa. Quem são os gentios? Nós, a igreja, porque nós não somos judeus. Tem algum judeu aqui? Não? Nós somos gentios, ok? Os irmãos estão entendendo? E aqui diz que até que haja entrado, completada a plenitude dos tempos, para que seja o Messias revelado a eles, primeiro tem que se completar um número. Essa palavra aqui, plenitude, até que haja entrada a plenitude, é a palavra usada para encher o navio. É até que o navio esteja cheio. Então, não sei se é exatamente um número, porque a Bíblia não diz isso, mas aqui está falando que quando se completar a plenitude dos gentios, o que dá a entender é que existe um número, ou um percentual, não sei, de pessoas que vão se converter. Quando esse número se completar, a venda será tirada dos olhos dos judeus. Por quê? Porque eles voltam a ser a referência de Deus na terra. Não tem como Deus trabalhar com Israel e com a igreja. Hoje ele trabalha com a igreja. No passado trabalhou com Israel. Mas ele vai levar a igreja dele. E aí Israel volta a ser o ponto de referência de Deus na terra. Você já leu lá em Apocalipse os 144 mil judeus que estarão com o Senhor, que vão pregar a palavra no período da tribulação, no período que a igreja não vai estar aqui. Porque a tribulação não é para nós. A palavra fala que a igreja verdadeira, a igreja fiel, ela não vai passar pela tribulação. Porque, meu irmão, preste atenção aqui no que eu vou falar. Existem duas igrejas. Existe a igreja que é só professante, que diz que é de Cristo, mas não é. E existe a igreja verdadeira. Pastor, mas onde é que está essa igreja verdadeira? Onde que ela se reúne? Ela se reúne em muitos lugares. Aqui tem pessoas que são igreja verdadeira, mas tem pessoas que são igreja professante. Elas só professam que são de Cristo, mas de fato não são. O arrebatamento é para a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela é física, porque ela se reúne, mas ela é espiritual. Deus sabe quem é. Então, até que haja entrado, que se complete o número de gentios que tiver que ser salvo, nós vamos estar aqui até que se complete. Quando se completar, acontece o arrebatamento. Deixa eu ver o 26 agora aqui. E assim todo Israel será salvo. Assim quando? Depois que os gentios forem salvos. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, em primeiro lugar, o primeiro aspecto da volta de Jesus é que, através da pregação do Evangelho, nós podemos acelerar ou podemos retardar a vinda de Cristo. Retardamos se nos fecharmos e pararmos de pregar o Evangelho. Está cheio de pessoas que nós podemos ganhar para Jesus aí. Amém? Para ir para o céu. E aqui, o texto dá a entender, deixa eu ler esse texto aqui, deixa eu ver se, versículo 12. 2 Pedro 3,12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Mas Deus já não sabe o dia que ele vem? Isso não muda o fato, saber o dia que ele vem, não muda isso. Ah, pastor, muda? Não, ele sabe. Ele já determinou dentro daquilo que nós apressamos ou retardamos.
esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, através da pregação do evangelho, pode ser que Jesus volta mais rápido. Quando entrar a plenitude dos gentios, quando se completar o número daqueles que serão salvos. Mas, por outro lado, porque aqui nós temos que produzir os frutos. Marcos capítulo 16, verso 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Esse é o papel da igreja. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Esse texto foi escrito numa época em que o evangelho estava ali restrito àquela região ali de Israel, da Síria, da Jordânia, poucos lugares, Turquia. Mas hoje não. Hoje o evangelho está sendo pregado praticamente em todas as nações. Através da internet, através das redes sociais, através de missionários, né, que são enviados. Então, o evangelho está sendo pregado hoje no mundo inteiro. A tecnologia também nos oferece a possibilidade de levar o evangelho para pessoas que estão lá no Oriente Médio, lá na África, lá na Ásia. Agora, a segunda coisa é que a volta de Jesus também é um alerta para a igreja. Um alerta para que a igreja viva em santidade. Deixa eu ver a partir do verso 10. Volta lá agora para 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Olha o dia aqui de novo em letra maiúscula. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então você vê que haverá uma transformação na terra, né? A Bíblia promete que o mundo não vai acabar mais em água. Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então tá, primeira coisa, nós temos uma responsabilidade diante da volta de Jesus, que é a pregação do evangelho, até que se complete a plenitude dos gentios. E a outra coisa é que nós temos que viver uma vida de separação, de santidade e de piedade. Quando a Bíblia fala aqui de piedade, ela está falando de boas ações. Mas você não depende disso para ser salvo. Amém? Quando nós falamos que você não depende das obras para ser salvo, não significa que você não tenha que ter obras. Para ser salvo, você não precisa ter mesmo. Ok. Mas um cristão, além da fé para a salvação que ele já tem, porque é pela graça mesmo a salvação, é por meio da fé, não é por meio de nenhuma obra que você possa fazer, nós deveríamos ser as pessoas mais piedosas que existem. Não que a igreja é uma ONG, seja uma ONG, e que você deva esperar que aqui faça coisas como as ONGs estão fazendo por aí. Mas, no nosso dia a dia, e como igreja também, nós deveríamos assistir as pessoas. Quando eu falo assistir, é assistência social mesmo. Nós temos poder para isso. E aqui está nos exortando a viver uma vida piedosa. Aqui fala que nós temos que viver em santo procedimento e piedade, ou seja, ajudando as pessoas. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Olha, não é nenhuma questão de ter condição financeira. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Mas se você não tem financeiramente condição de ajudar, você pode amar as pessoas, você pode abraçar, você pode estar com as pessoas. É possível. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente ajuda a cuidar de uma família afegã. De vez em quando eles vêm aqui no culto. Eles vinham mais, mas hoje eles vinham mais espontaneamente. Hoje eles vêm assim, quando eu convido. Eu já tenho aí, sei, talvez quase, sei, 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio que a gente tem ajudado a cuidar deles.
E o mais velho, eles são 8 lá, família, eles são todos órfãos. Ele manda uma mensagem para mim e ele fala assim: que Jesus te abençoe. Para agradecer. Quando o muçulmano fala isso, algo está acontecendo dentro dele. Se ele falasse assim, que Deus te abençoe, Deus, ele tem o Deus dele, que é Alá, que eles acreditam que é o mesmo Deus nosso, e que não é, porque Alá é mau, que tem atributos totalmente diferentes do nosso Deus. Mas quando ele fala Jesus, ele está reconhecendo que o que eu estou fazendo é através de Jesus. Que quem me abençoa é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar em santo procedimento e piedade. Porque quando você ajuda pessoas, eles vão dar glória a Deus por sua causa. Esse partido de muçulmano, você não tem ideia o que é isso. Ah, mas eu sou salvo pela graça, sim. Se tratando de salvação, sim. Ok. Mas não é assim que nós temos que pensar. Nós não temos que pensar somente na salvação. A salvação é a coisa mais importante que alguém pode receber, amém? É o maior dom que alguém pode receber. Mas existe um procedimento aqui que você pode andar, em que nós vamos sim ajudar as pessoas. Nós vamos sim assistir aquelas pessoas que estão sofrendo. E não só como igreja agora de modo geral. Você, a sua pessoa, deveria ter o coração de ajudar. Irmãos, na rua, em qualquer lugar, não sei onde. Pessoas que você sabe, se vira, né, Rogério? Se vira. Então, nós deveríamos ajudar. Agora, o que Deus espera de nós é que tenhamos um santo procedimento. Então, quando nós falamos do Apocalipse, acima de tudo, nós estamos falando da pregação do Evangelho, que é a nossa responsabilidade, mas também de uma vida de separação e entrega ao reino. Então, essas duas coisas são fundamentais para aquele que vai ser arrebatado. Claro, desculpa, para aquele que vai ser arrebatado, basta crer. Mas quando o Senhor vier, a palavra diz que nós temos que estar preparados. Porque, tudo bem, nós seremos salvos pela graça de Deus, mas as nossas obras serão apresentadas diante do Senhor. E as pessoas vão perder ou vão receber galardão por essas obras, lá no céu. Nem todos terão a mesma posição lá. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa humilde, nem estou atrás de posição lá no céu, nem aqui na terra. Mas a Bíblia fala do galardão. E a Bíblia fala que uns vão receber galardão e outros vão perder o galardão de acordo com aquilo que fizeram por meio do corpo. Então, nossas ações, elas são importantes. Então, preste atenção, a igreja não pode ser um elemento passivo na volta de Jesus. Ah, não, quando ele quiser, ele volta. Não, nós temos que pregar o evangelho, levar para o céu o máximo de pessoas que a gente consegue levar, pelo poder da pregação do evangelho, ok? Você deveria fazer isso. Não pense que você é apenas um crente passivo. Não, o Senhor já está marcado o dia da volta dele mesmo, ele já sabe quantas pessoas serão, mas ele pode usar você como um canal para apressar a vinda dele. Nós não podemos retardar que ele venha. Aqui em Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus 24, 36, aqui quando fala do dia e da hora, olha só. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Volta agora para Mateus capítulo, versículo 13, 24, 13. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual o seu papel como igreja? Evangelizar, ter uma vida de consagração e perseverar. O mundo que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, é um mundo que nós temos que perseverar na fé. Está difícil, mas não dá nem para comparar com o que a igreja primitiva passou, na época que essa carta aqui de Mateus foi escrita. Eles estavam sob muita pressão.
Quando você estuda a história da igreja, ontem a gente estava vendo um documentário, né? Falando lá dos cristãos que viviam naquela região da Turquia, da Ásia Menor, onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse. Eles viviam nas cavernas, ali mostrou como que funcionava tudo lá dentro, 2, 3 famílias na mesma caverna. Eles só podiam cozinhar à noite para não serem descobertos, que saía fumaça lá para cima. Então, para não serem descobertos, eles tinham que cozinhar à noite. Eles passaram por muita pressão. Os cristãos do primeiro século, do segundo século, foram perseguidos, muitos foram mortos. Em Roma, lá na Turquia, né, que era dominado pelo Império Romano ali, esses irmãos sofreram muito. Nós estamos também sofrendo, mas hoje é diferente. Hoje o ataque é ao intelecto. É um ataque diferente de ideologias, de coisas mentirosas. Versículo 14 agora. A Bíblia diz que nós temos que perseverar, amém? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, é nossa responsabilidade, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então diga comigo, nosso papel como igreja é pregar o evangelho, é ter uma vida santa, piedosa. O nosso papel como igreja é perseverar. Agora, por que nós temos que pregar o evangelho? Porque quando nós falamos de Apocalipse, não é para aterrorizar você. Pelo contrário. Isso é para levar você a viver uma vida santa mesmo. A viver uma vida dedicada, sabendo que Jesus está às portas. Mas a palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, nós somos cooperadores com Ele. Nós somos cooperadores de Cristo, ok? Se somos cooperadores de Cristo, temos uma missão. Qual é essa missão? Pregação do Evangelho. Se somos cooperadores, então nós temos sim a responsabilidade nesse tempo, na volta de Jesus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Tem pessoas que recebem a graça de Deus, mas retrocedem. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando é que é o dia da salvação? Agora. Mas, pastor, isso foi escrito 2000 anos atrás, não foi naquele tempo, não. Quando a Bíblia diz aqui que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, quando aqui está falando que agora é o momento da salvação, está falando do tempo que começou quando Jesus morreu. Um período que nós conhecemos como a dispensação da graça, que é o período que nós estamos vivendo desde que Jesus morreu até a volta dele para buscar a igreja. Então aqui está falando que nós somos cooperadores de Cristo. E agora é o tempo sobremodo oportuno da pregação do Evangelho. Meu irmão, pregue a palavra de Deus. Lance sementes. Semente é a palavra. Porque esse é o tempo sobremodo oportuno, é o tempo que as pessoas vão se converter. Elas serão tocadas pelo Evangelho, pela graça, pelo favor de Deus e serão salvas. Você é um cooperador de Cristo na volta dele. Jesus não está fazendo nada independente e sozinho, ainda que ele tenha poder para fazer isso. Mas ele decidiu te fazer participante e me fazer participante desse ministério, desse serviço. Então, nesse tempo, a nossa espera da volta de Cristo tem que nos despertar na pregação do Evangelho, no avanço do reino de Deus, na produção da vinha. Porque foi a você, a mim, a nós, a igreja, que Deus confiou o seu reino. Mas a palavra diz que ele confiaria o seu reino para aqueles que iriam produzir, respectivamente, os seus frutos. Esse é o motivo pelo qual você nasceu nesse tempo. Esse é o motivo pelo qual você nasceu nessa geração.
Pastor, mas eu não sei pregar, meu irmão. Faça alguma coisa que você sabe então. Mas não deixe de falar do amor de Deus. Você não precisa ser o maior conhecedor da Bíblia, não. E eu vou te dar um dado aqui agora, isso aqui é estatística. As pessoas que mais ganham almas são as pessoas que menos conhecem a Bíblia. Pastor, então nem quero conhecer a Bíblia. Não é. Porque, por exemplo, chega um novo convertido aqui, ele tem muito contato. Que nós que já estamos há muito tempo na igreja nem temos tanto contato assim com as pessoas. Não é verdade? Mas ele tem, então ele consegue arrastar muitas pessoas. Mas ele não é um conhecedor, um exímio conhecedor da Bíblia. Mas ele está ali tão apaixonado por Jesus do primeiro amor. Ele quer trazer os amigos, ele quer, nossa, minha igreja é legal. Lá tem o David que canta. As músicas, o louvor. O baterista é fera. Marcelo. E quando, lá no louvor, mesmo quando eles não ensaiaram uma música, que o David, inspirado pelo Espírito, começa a cantar, eles acompanham, ainda que um olha para o outro. Fala, o que ele está fazendo? Mas a igreja... Essa não estava ensaiada, não. Quando eu vi Lucas olhando para ele, Érico olhando para Marcelo, e começou a rir, falei, não ensaiar essa. Mas foi inspirado pelo Espírito. Não sabia que eu ia pregar sobre a volta de Jesus. Não é verdade? Estou errado, irmãos? A Bíblia, ela nos exorta a vigiar em todo o tempo. Quem pode dizer amém? E quando nós falamos da volta de Jesus, da escatologia, isso não serve só como conhecimento doutrinário para nós, mas serve como um despertamento. Talvez você está aí querendo retroceder e tal, aquela coisa. Meu irmão, Deus quer te usar agora. Deus quer te usar nessa geração. Deus quer usar você nesse momento. O que eu estou falando aqui não é só para você ter um conhecimento teológico a respeito da volta de Jesus. Poderia até fazer isso. Mas aqui não. Aqui é um chamado realmente à santificação, como o texto lá de 2 Pedro 3 fala. De ter uma vida consagrada, uma vida entregue ao Senhor. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, deixa eu falar dessa volta aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, deixa eu ver até qual versículo que vai aqui. Até o 9. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos sabeis, mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Ainda que nós temos alguns sinais, o dia e a hora ninguém sabe. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Como é que você não está? Como é que você não está? Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Aqui não está falando que Jesus é ladrão, não. Aqui só está comparando e falando o seguinte: o ladrão não avisa quando ele vai chegar, porque senão você vigiaria. Da mesma forma será o dia de Cristo. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Verso 9 agora. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu sempre digo, a igreja não vai passar pela tribulação. Você tem que estar apercebido, você tem que vigiar. Esse texto mostra que nós temos que estar alertas, apercebidos, porque senão pode ser que Jesus venha e algumas pessoas sejam surpreendidas negativamente. E esse é um grande problema. Para concluir, eu só quero ler um texto aqui de 2 Timóteo 2,8, de Paulo. Deus, quando nós falamos do Apocalipse, o Apocalipse ele é uma exortação para nós, a igreja, a frutificarmos, a termos uma vida piedosa e santa, a vigiarmos, a perseverarmos na fé, amém? Esse é o propósito do Apocalipse para nós, porque nós sabemos que ele virá, vai acontecer. Quando nós olhamos para os judeus, quando aconteceu o Apocalipse, os judeus estarão aqui. E a palavra diz que eles, muitos deles, os verdadeiros judeus, aqueles que temem, eles serão salvos no período de 7 anos da tribulação, quando nós não estaremos mais aqui, porque a palavra diz que nós não estamos destinados à ira. E esse tempo da tribulação, ainda que alguns pensam que a ira de Deus está derramada sobre a terra, não está. A ira de Deus pode estar derramada pontualmente sobre alguns ímpios. Isso a Bíblia diz que está. Mas o tempo que nós estamos vivendo na terra é um tempo de graça, onde a porta está aberta para que as pessoas entrem. Essa porta é Jesus. A porta da graça, que é Jesus, está aberta para que as pessoas entrem, sejam salvas. Mas a palavra diz que ele vai nos poupar. Vai poupar quem? A igreja, da ira. E aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei errado? Falei 2? É 4:8. Olha só, a palavra diz que existe uma coroa para aqueles que aguardam a vinda de Cristo. Existe uma teoria ou uma teologia que acredita que a igreja passa pela tribulação. Como é que nós vamos amar a vinda do Senhor sabendo que nós vamos passar por uma tribulação? É evidente que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas aqui diz que tem uma coroa para aqueles que amam a vinda do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa se você casou ou se você não casou, você tem que esperar a vinda do Senhor. Solteiros aí, diga amém. Nós temos que esperar, porque vai ser muito melhor casar com Cristo. Sim ou não? Talvez a sua pergunta é, mas pastor, Deus pode me usar? Deus pode te usar. Porque nós somos cooperadores. Então, na verdade, nós somos cooperadores de um reino, amém? E o dono desse reino é poderoso. Ele pode usar você. Ele pode usar você tremendamente. Fazer coisas extraordinárias em você e através de você também. Não duvide do poder de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. Meu irmão, você tem autoridade para isso. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, é o que está escrito, nada vos causará dano algum. Quando Jesus deixou o reino sob a nossa responsabilidade, e agora me refiro à igreja, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, para que esse reino crescesse, expandisse, para que as obras do maligno fossem desfeitas. Você tem poder pela oração de desfazer o mal que o diabo fez. Então, somente creia. Creia que Deus pode te usar. Eu me lembro quando eu converti, irmãos, tantos pastores cheios do poder de Deus eu vi pregar. Homens usados poderosamente por Deus na palavra, em profecia, em curas. E eu admirava aqueles pastores. Mas sabe de uma coisa?
Eu não tinha maturidade para estar num púlpito orando como eles, pregando como eles, mas existia um lugar que eu podia orar com as pessoas, era no trabalho, era na rua. O meu púlpito, muito tempo, o meu palco, isso aqui é um palco, né, onde eu tenho uma plataforma, ele foi a rua, o lugar onde eu trabalhava. Você pode ser usado, e eu não conhecia muito a Bíblia, mas uma coisa eu tinha certeza, eu tinha Jesus, e eu tinha autoridade. Tenho, e você também. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você agora. Senhor Jesus, assim como está escrito aqui, assim como Paulo escreveu, nós desejamos a tua volta, Senhor. A tua palavra diz que é uma coroa para aqueles que buscam a sua vinda. Senhor, usa essa igreja aqui. Usa essa igreja, Senhor, na pregação do Evangelho, na edificação, no discipulado. Nos usa, Senhor. Gera fé no coração dessa igreja aqui, no coração de cada pessoa. Como o Rodrigo disse aqui no momento da oferta, muitos ficam olhando para si mesmo, mas que cada um coloque os olhos no Senhor, na cruz, naquilo que o Senhor fez. Senhor, o Senhor tem promessas para os vencedores. A promessa da coroa da vida, a promessa de um novo nome, a promessa de ser coluna. O Senhor tem tantas promessas. Leva, Senhor, esta igreja a ter a consciência de uma vida também piedosa, que agrada ao Senhor, que alcança o perdido. Que esta seja uma igreja perseverante. Olha para mim aqui, meu irmão. Quando você lê as cartas escritas aos pastores, às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, algumas igrejas foram repreendidas, foram exortadas porque tinham problemas. Outras foram exortadas e elogiadas. Uma foi só exortada, a outra foi só elogiada. Mas as 7 igrejas tinham algo em comum. Ao vencedor dar-te-ei. Todas elas, independente da característica. Até mesmo a igreja de Laodiceia, que só foi repreendido, só teve repreensão. O Senhor falou: ao vencedor dar-lhe-ei. A minha igreja, ao vencedor. Não importa qual seja a denominação, vai ter vencedor lá. Vai ter vencedor aí. São todos? Não. Mas a única coisa que as 7 igrejas tinham em comum, elas tinham vencedores que estavam lá. Elas eram diferentes umas das outras, mas lá estavam os vencedores. As pessoas ficam muito preocupadas. Ah, mas a igreja tem esse problema, tem aquele. Olha, onde tem homem, onde tem ser humano, tem problema. Porque nós temos problema. No céu não haverá mais. Mas a promessa é para o vencedor. Quem é o vencedor? É o que perseverou até o fim. É o que manteve a sua fé diante de tantos ataques que existem. Mantenha a sua fé. Olhe para a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Essa é a nossa regra de fé.